Boa noite, pessoal. Já são 8h15 já, passando um pouquinho. Vamos lá iniciar, tá? Então, antes de mais nada, quero avisar que, não sei se vocês já verificaram, mas já está disponível uma atividade para vocês lá no CA, tá? Isso ficou o prazo de uma semana para vocês fazerem ela, tá? Ok, então a gente revisou lá a camada de aplicação, tá? E agora nós vamos ver a camada de transporte. Tá? Então a camada de transporte ela vai ficar posicionada entre a aplicação e a camada de rede. Tá? O papel fundamental dela vai ser justamente fornecer serviço de comunicação diretamente aos processos. Então a camada de aplicação vai ser ela que vai lidar diretamente com as aplicações dentro do computador. E a camada de transporte, ela vai receber os dados da camada de rede, mas ela vai ter um papel mais fundamental em passar esses dados à camada de aplicação e não só dizer que aqueles dados foram repassados, mas dizer quais são os dados e para quem foi destinado, para qual aplicação foi destinado aqueles dados. Tá? Então ele vai fornecer uma comunicação lógica entre processos e aplicações que rodem em hospedeiros diferentes. E a camada de transporte é uma camada fim a fim, ou seja, ela só como é que eu posso dizer? Ela só, entre aspas, existe nos hosts. Tá? Equipamentos intermediários não processam a camada de transporte, tá? Porque, entre aspas, porque nós temos alguns equipamentos mediadores como o firewall que são meio que capazes de filtrar essa camada, tá? Mas um switch, um roteador, ele não vai trabalhar com a camada de transporte, tá? A camada de transporte já vai ser dentro do próprio host, seja ele um computador, um tablet ou um smartphone. Então é uma camada fim a fim. No lado remetente, essa camada ela vai converter as mensagens, tá? E aqui nessa camada nós vamos chamar os dados que trafegam nela de segmento. Quando nós formos lá para a camada de rede, nós vamos verificar que nós já vamos chamar os dados referentes dentro daquela camada de pacote e na camada de enlace, né, camada ali de acesso ao meio, nós vamos chamar os dados de frames, tá? Ela vai ter basicamente dois protocolos, tá? Ela existem além desses dois, como, se eu não me engano, é SCTP, tá? Existem alguns outros protocolos, tá? O SCTP, por exemplo, é um protocolo para streaming de vídeo. Tá? Mas os dois principais, quando nós falamos de camada de transporte no TCP/IP, é o TCP e o protocolo UDP. Ah, tá. Não, mas não se esquenta, não se preocupa não, Geise, porque as aulas são gravadas, tá? Depois tu pode dar uma olhada e fazer as anotações aí. Ok? Tá bom. Tá? Mas eu vou tentar ir um pouquinho mais lento aí. Então, ela vai se situar, né, em cima da camada de redes e abaixo da camada de aplicação. Comunicação lógica, ou seja, nós vamos ter processos rodando em cima dessa camada. Tá?
ela vai disponibilizar dois protocolos distintos. Isso aqui é o que a literatura diz, mas qualquer coisa nós vamos fazer um trabalho mais para frente envolvendo os outros protocolos dessa camada de transporte. Mas o principal mesmo, o básico, né, a fundamentação da camada de transporte são os dois protocolos. Tá? Um deles é o UDP, que vai ser o User Datagram Protocol, ou seja, o protocolo de datagrama do usuário, que fornece à aplicação um serviço não confiável e não orientado à conexão. E o TCP, que vai fornecer um serviço confiável e orientado à conexão. Tá? Pode parecer que o UDP é ruim por não ser nem confiável e nem orientado à conexão, mas nós vamos ver que cada um dos protocolos tem uma função específica. Tá? Então nós temos a multiplexação e a demultiplexação, tá? Que é a característica de eu pegar dados de várias aplicações, tá? E trabalhar com destinos diferentes saindo de uma mesma interface de rede. Então aqui eu tenho uma aplicação rodando um processo 3, essa aplicação está se comunicando com uma outra aplicação rodando outro processo lá, e ao mesmo tempo esse computador aqui do meio está rodando um outro processo que está se comunicando por uma mesma interface a um outro computador. Isso se dá ao fato que depois que passa pela camada de aplicação, apesar de nós determinarmos se o datagrama vai por TCP ou se ele vai por IP, eles acabam passando pelo mesmo local. E lá na frente, quando uma camada for abrindo, vai fazendo aquela questão lá de ler o cabeçalho e passar adiante, é que a gente vai separar de qual aplicação e do que é o que dentro de uma rede. Então o computador ele vai ter essa capacidade justamente porque as camadas são individuais. Então a multiplexação é justamente a capacidade de eu juntar, a multiplexação, desculpa, é a capacidade de eu juntar vários dados e transportar por uma única interface de rede, e a demultiplexação vai ser justamente a característica de eu abrir de uma única fonte, de uma única interface, e conseguir separar o que é o que e para qual programa vai, qual dado vai receber. Tá? Então aqui o cabeçalho, basicamente aqui nós vamos ter número da porta de origem e o número da porta de destino. Tá? Alguns outros campos que podem ou não ser utilizados e os dados propriamente dito. Tá? Aqui nós temos um exemplo de como é que o socket funciona. Lembra lá que o socket ele atua da camada de transporte para a camada de aplicação. Então eu tenho um determinado dado que eu vou enviar. Esse dado tem uma porta de origem, tá? E uma porta de destino, justamente para esse servidor saber qual aplicação é que ele vai repassar esses dados. Quando esse servidor responde, essa porta aqui com essa porta são invertidas. Por quê? Porque essa porta aqui é do servidor e essa porta aqui é do cliente. Então, quando o servidor está enviando, o servidor deixa, entre aspas, de ser um servidor e passa a ser um cliente. Então, ele vai usar justamente a porta de origem como destino para responder esse hospedeiro. Então, quando ele responde, a porta que antes era de destino passa a ser de origem e vice-versa. Tá? Aqui eu acho... tá? Eu acho que na verdade aqui a figura está errada, tá? Mas justamente era para esses números estarem invertidos. Aqui ele inverteu
tudo, mas tá? A porta de destino é o hospedeiro, tá? Seria a 19157 e a porta de origem seria a 46428, tá? As portas também se invertem. Porque, por exemplo, imaginamos que aqui é um servidor web trabalhando na porta 80, tá? Essa porta de origem é geralmente uma porta alta aleatória. Então ela dispara para a porta 80. Quando o servidor responde, ele responde com a porta de origem na porta 80 e a porta de destino a mesma porta que o hospedeiro utilizou. Tá? Aqui é aquela questão de multiplexação e demultiplexação. Tá? Os processos em que um servidor pode receber várias conexões, ele pode justamente distinguir para qual aplicação vai cada, ou então qual é a porta de origem de cada cliente. Aqui no caso, todos são com destino à porta 80 e quando ele retorna esses dados, ele retorna para portas diferentes, solicitações diferentes de cada servidor, ou de cada hospedeiro, desculpa. Então, o primeiro protocolo que nós vamos ver é o protocolo UDP. Ele vai estar ali na RFC 768. Faz quase tão pouco quanto um protocolo pode fazer. Então ele é bem simples, não esperem muita coisa dele. Tem a capacidade de multiplexação e demultiplicação. E ele apenas faz uma verificação de erros para corrigir. Não, ele faz essa verificação de erros simples só para dizer, olha, eu consegui identificar aqui que teve um erro. Só isso. Tá? Melhor controle no nível da aplicação sobre os quais são enviados. E quando não há estabelecimento de conexão, não há estado de conexão, pequeno excesso de cabeçalho de pacote. Tá? Então aqui nós temos uma lista de algumas aplicações web, ou seja, alguns protocolos da camada de aplicação e quais são os protocolos que ele utiliza. Alguns protocolos vão utilizar o UDP ou TCP, tá? Vai depender muito da aplicação que vai estar trabalhando. Mas, por exemplo, o DNS, como ele requer uma resposta rápida, o DNS ele vai ser tipicamente UDP. Ele pode ser TCP? Pode. Não é comum, mas por padrão ele trabalha com UDP. Tá? Então, o cabeçalho lá é de 32 bits do segmento UDP, número da porta de origem, porta de destino, qual é o tamanho dessa mensagem e uma soma de verificação bem simples mesmo para verificar se há algum erro ou não. Tá? Soma de verificação UDP, ela vai verificar se tem erros, tá? Ela é utilizada para determinar se bits dentro do segmento foram alterados. Tá? Se ele se detecta que ele foi alterado, o computador vai apenas descartar esses dados. Então, se eu não me engano aqui ele deve usar uma porta XOR, não lembro como é que é feita essa soma aqui. E aí ele verifica uma terceira, ele soma as duas palavras e verifica a terceira e vê se sai de acordo com o que ele espera lá, uma soma simples. Tá? Se não houver alteração, na ordem significa que não tem erro. Tá? Então, desculpa aí. Deixa eu só... Então, o UDP, imaginem que vocês chegam num restaurante e aí, sei lá, vocês pedem, sei lá, um hambúrguer com bacon, né, com batata frita, né? E aí chega na hora, o cara te traz uma pizza com milkshake, tá? Sei lá, você vai de 10 vezes lá, uma vez ele erra. Só que quando ele erra, ele não vai lá refazer teu pedido. O que você recebeu é o que você recebeu. Só que qual é a vantagem dele?
é rápido. Vamos supor que se de dez vezes que você fizesse um pedido, as 10 vezes fossem certas, ou se viesse errado ele fosse trocar, você levaria em torno de 1 hora entre um pedido e outro. Nesse caso aqui, com essa possibilidade de errar e a não correção, ele vai te entregar isso em um tempo menor, meia hora, 25 minutos. Então é mais ou menos assim que funciona o UDP. Ele é bem simples, a verificação de erro dele é basicamente só para dizer que houve erro. E se chegou, chegou, se não chegou, não chegou. Então imaginem, por exemplo, agora, nós estamos em videoconferência. Se por acaso a minha internet cair, que nem caiu no primeiro dia de aula, simplesmente minha voz cortou, ou seja, houve um erro na hora de receber e acabou. Para que vocês possam entender o que eu disse naquele momento, vocês têm que solicitar que eu falasse aquilo de novo, tá? Mas se eu decidir, por exemplo, eu não vou falar nada, vou continuar. Então, basicamente, vocês não teriam entendido e teriam passado para frente. Agora é diferente quando eu faço o upload dessas aulas no YouTube, tá? Porque se der algum problema, simplesmente para e aí você, assim que a internet é restabelecida, você continua e aquela minha voz que foi de repente cortada é retornada para um estado inicial, onde você consegue justamente ouvir novamente o que eu tinha dito, tá? Então, o UDP, a vantagem é que ele é rápido, mas a desvantagem é que você pode ter erros e esses erros não vão ser corrigidos, tá? Principalmente aplicações como jogos online, a maior parte deles roda tudo em UDP. Eles usam TCP apenas para fins de login e outras coisas. Então, por exemplo, se você ficou com lag, né, a internet caiu ou começou a ficar ruim, no momento em que você está jogando algum PUBG, né, ou sei lá, Free Fire, até quem gosta aí, se naquele momento em que você ia dar um tiro no seu inimigo, a internet ficou ruim, ele foi e te matou, assim que a internet retorna, você vai ficar morto, tá? Porque se chegou errado o pacote, ou se o pacote não chegou a tempo, no caso, desculpa, o segmento, ele não vai corrigir aquilo, ele não vai justamente voltar, tá? Então, nós vimos aí como é que funciona o DP, mas aí nós precisamos justamente de um protocolo que seja confiável, né? Hoje vimos que o DP não é nada confiável, então chegou e chegou, não chegou, não vai chegar mais, tá? Então, qual é um dos princípios da transferência confiável? Imaginem, vou até olhar aqui o bate-papo, tá? Então, imaginem que, por exemplo, eu ligo para um de vocês e aí começa a cortar a ligação. O que vocês fazem? Vocês vão pedir para repetir, né? E se a ligação cair? Liga de novo, ok, isso aí. Então imaginem isso numa transferência de dados. Se eu preciso que uma conexão seja confiável, eu tenho que admitir que a minha conexão física em si, ela pode falhar. Mas caso ela falhe, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para aquele emissor repetir o dado que por acaso ou chegou ruim ou que no meio da transferência a ligação por algum motivo caiu. Então, um dos princípios da transferência confiável de dados é justamente esse. Eu vou trafegar em um canal não confiável, mas eu tenho que ter mecanismos para garantir que isso esteja correto.
Então, quando eu estou com a internet ruim, eu tento justamente estabelecer uma conexão diretamente com o outro lado. E caso eu tenha erro, eu vou ficar tentando novamente até que eu tenha uma conexão bem sucedida. Tá? E aí é que começa justamente o princípio de eu enviar um pacote, né, e esperar uma resposta. A resposta, toda vez que nós estivermos falando de camada de transporte, ela sempre vai se dar pelas letras ACK, que vai ser de, se não me engano, acknowledge, né? Opa. Se não me engano é assim. Tá? Que é de conhecimento. E isso vai ocorrer sempre que eu estiver trabalhando. Então, vejam só. Eu envio um dado e espero que a outra parte reconheça e diga, olha, você enviou os dados corretos. Ah, então depois que ela me disser, olha, tá tudo ok, aí eu vou enviar o próximo segmento. E eu sempre vou aguardar um reconhecimento, tá? Um ACK, essa resposta para que eu possa enviar o pacote seguinte. Então eu sempre envio e aguardo uma confirmação, tá? Então imagina lá que vocês, né, sejam bonzinhos e me mandem dinheiro, por uma outra pessoa. A primeira coisa quando vocês me verem depois de um tempo é, professor, aquele dinheiro que eu te mandei lá por fulano, você recebeu? Eu recebi sim, cara, até já comprei a picanha do mês aí já. Então, fica a dica aí para vocês, tá? E essa confirmação vai ser justamente um dos princípios do que eu quero ter quando eu estou falando em um protocolo confiável. Tá? Então eu vou enviar e espero um tempo. Tá? Por isso que nós trabalhamos com essa barra aqui. Ó. Não está muito reto aqui meu desenho, mas tudo bem. Essa barra aqui indica o tempo. Então eu vou enviar um dado e esperar essa confirmação. Se depois de um certo tempo eu não receber essa confirmação, igual aqui, houve uma perda. Se houve uma perda no meio do caminho, significa que esse pacote aqui nunca chegou lá do outro lado. Se ele não chegou, eu não tive uma resposta. Então eu vou ativar uma temporização aqui e vou reenviar esse dado novamente até que eu receba uma confirmação. Às vezes esse pacote aqui até chegou, gente. Mas na hora de enviar a comunicação aqui, o conhecimento de que esse pacote chegou, esse pacote pode ter se perdido no meio do caminho, ele pode não ter chego do outro lado, ele pode simplesmente chegar em um tempo maior do que eu previa. E aí o que eu faço? Eu não vou ficar esperando o dia todo por um pacote que talvez chegou. Se ele chegar atrasado, eu descarto ele. Mas depois que passa esse tempo aqui, eu vou reenviar novamente esse pacote e aguardar a resposta. Ah, se chegou, Robson, mas aí eu vou ter dois pacotes lá, o mesmo pacote duas vezes? Vou. É o que nós chamamos de pacote duplicado. Né? O segmento está duplicado. Mas aí simplesmente eu tenho regras e mecanismos que vão falar, olha, se está duplicado, descarta um aí e usa o outro. Tá? Então eu tenho uma operação aqui sem perda e uma operação com pacote perdido. Tá? E claro, eu posso simplesmente enviar um pacote de dados e aguardar um ACK. Mas eu também posso enviar uma sequência de pacotes e esperar a confirmação, uma sequência de confirmação de que esses pacotes chegaram lá do outro lado. Tá? É o que nós chamamos de paralelismo. Tá? Então,
Então, ao invés de eu ficar fazendo isso para cada segmento, eu faço um disparo em massa e espero a confirmação. Se por acaso eu não tiver a confirmação de um desses pacotes, nós vamos ter mecanismo para tratar ele. Ao invés de eu pedir para ele reenviar tudo de uma vez, eu posso pedir para ele enviar só o pacote. Tá? Então eu posso justamente enviar os dois dados. Eu tenho aqui o RTT, que vai ser um tempo. Tá? O primeiro bit do pacote chega, o último bit do primeiro pacote chega, ele envia um ACK. Então ele pode aguardar chegar todos os pacotes e disparar uma resposta, uma única resposta dizendo que todos os pacotes chegaram do outro lado. Tá? Aqui também vai ser um disparo em massa e conforme ele vai chegando, eu vou enviando também uma confirmação. Eu posso ter dos dois jeitos. Tá? Eu envio uma única confirmação dizendo que tudo chegou bem, ou eu posso, assim que os pacotes vão chegando, os segmentos, eu vou respondendo com um ACK. Tá? O paralelismo ele vai gerar justamente as seguintes consequências. Tá? Faixas de número de sequência tem que ser ampliado, ou seja, eu tenho que ter um campo agora de sequência para ser capaz de montar esse dado do outro lado. Os lados remetente e destinatário podem ter reserva de buffers para mais de um pacote, ou seja, o outro lado tem que ter uma memória. Tá? Uma vez que nós falamos na computação em buffers, nós estamos falando em algo para armazenar, então nós estamos falando em memória, ela vai armazenar esses segmentos. Esses segmentos podem ou não chegar em sequência correta, por isso eles têm que ter o número de sequência. Tá? Para que lá na frente eles possam ser montados em uma ordem correta. Então imaginem, por exemplo, que você vai fazer o download de um arquivo de 1 GB, mas você só tem uma conexão de 10 megas. Então você só vai baixar 10 megas por vez. Só que enquanto você está baixando, principalmente se você usa acelerador de download, você abre várias conexões com o servidor para baixar esses dados em paralelo. Alguns aceleradores de download é até possível você ver não seria quantas portas ele abre, mas quantas conexões ele faz simultaneamente e vai baixando uma parte desse arquivo. Tá? No torrent é feito isso. E aí esses pacotes eles vêm com número de sequência. Por quê? Porque ali no meio nós vamos ver na parte de roteamento que esses pacotes eles podem seguir caminhos diferentes e podem chegar em tempos diferentes também. Então eu enviei o pacote 3, 4, 5 e aí lá na frente pode chegar primeiro o 5, depois o 4 e depois o 3. Tá? Ou chega o 4, chega o 5 e só depois chega o 3. E de acordo com o número de sequência, eu sou capaz de montar a ordem correta desses dados. A faixa de números de sequência necessária e a necessidade de buffer dependerão da maneira como o protocolo de transferência de dados responde a pacotes perdidos, corrompidos ou demasiadamente atrasados. Tá? Então, se eu tenho uma rede em que eu tenho esses problemas, tá? Eu vou precisar de um buffer maior. Por quê? Porque no momento que essa memória encher, os pacotes que foram chegando eu vou ter que descartar e aí eu começo a ter um erro, uma taxa de erro muito maior. E aí, justamente para resolver essa questão do paralelismo, nós temos duas abordagens. Nós chamamos essas duas de janela deslizante, justamente porque, em teoria, elas parecem mesmo janelas, tá? E aí elas podem ser identificadas por esses dois protocolos, que é o Go Back In e a repetição seletiva. O Go Back In, o remetente é autorizado a transmitir muitos pacotes sem esperar por um reconhecimento, ou seja, ele dispara vários pacotes de uma só vez e fica aguardando
justamente a resposta, aqueles acknowledge, né, os ACKs, para ver se chegou tudo, tá? Protocolo, ele vai usar justamente o protocolo de janela deslizante, Slide Window Protocol. Fica limitado a não ter mais do que algum número máximo, tá? N, ou seja, eu vou determinar lá quantos segmentos eu vou disparar de uma vez. Vai ser 10, vai ser 20, 15. É eu que vou definir, né, quantos segmentos eu vou transmitir. Tá? Então aqui eu tenho os pacotes em fila e aqui eu tenho o tamanho da janela. Então é como se fosse mesmo uma janela deslizante. Eu disparo tudo isso aqui, tá? Vou disparando de uma só vez. Assim que eu recebo a confirmação de cada um desses pacotes, isso aqui vai deslizar. Justamente isso, por isso que a janela é deslizante. Isso aqui vai vir para cá, ó. Tá? E aí vai começar a enviar esses outros pacotes. Por isso que é o termo janela deslizante. E aí, claro, deixa eu só abrir aqui. É o 131. Eu vou colar aqui no chat e quem tiver no computador aí pode abrir também isso aqui, tá, gente? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui. Então aqui nós temos os dois protocolos, o Go Back In e a repetição seletiva. Tá? Aqui eu digo o tamanho da minha janela, e aqui está ela. Tá? O tempo que ela aguarda um pacote chegar, e talvez aqui um tempo de delay. Tá? E aí o número de pacotes emitidos por minuto. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar um start, vocês também podem fazer aí. Olha só, ele vai disparando os pacotes. Assim que o pacote chega, esses pacotes verdes aqui são os ACKs, tá? Conhecidos. E a janela vai deslizando conforme vai chegando. Agora preste atenção se um desses pacotes morre no caminho. Tá? Deixa eu só matar aqui uns pacotes aqui. Ó, ele vai reconhecer que alguns pacotes não receberam a resposta. E aí o que ele vai fazer no Go Back In? Ele vai enviar todos os pacotes da janela de uma vez e aguardar a resposta. Tá? Olha só, vou matar de novo os pacotes aqui, ó. Tá? A janela vai até deslizar, ela pode deslizar, tá? Até onde o pacote não houve resposta. Só que aí no momento em que ela deslizar, mesmo recebendo esses últimos pacotes aqui, ela vai reenviar todos os pacotes e aguardar receber todas as confirmações, tá? Deixa eu parar aqui. Qual é o problema disso, pessoal? Você percebe que às vezes, por exemplo, imagina que eu tenho uma janela de, sei lá, de tamanho 100, né? 100 segmentos ela suporta. Só que aí um único pacote se perdeu. Eu vou disparar de novo esses 100 pacotes e aguardar uma resposta? É um pouco ineficiente, né?
Então, qual seria a melhor solução? Seria em que eu reenviasse somente esse único pacote, né? E aguardasse a resposta dele. E aí é que entra justamente... Deixa eu abrir de novo aqui. Tá? A repetição seletiva. Na repetição seletiva, se por acaso eu matar esse pacote aqui, olha só o que acontece. Ela vai identificar que não recebeu o pacote e olha só, ela vai reenviar somente aquele pacote e vai continuar deslizando a janela assim que aquele pacote for confirmado. Tá? Mais uma vez aí, ó, se o pacote não se perder, tá? Ela continua deslizando a janela. Se por acaso algum desses pacotes aqui se perder, vai ser retransmitido apenas esses pacotes. E assim que a janela receber lá, ela vai deslizar e continuar. Ok? Ficou claro aí para todo mundo como é que funciona o Go Back N e repetição seletiva, tá? Todos os dois trabalham com o conceito de janela deslizante, tá? Esse conceito também ficou claro para vocês? Ok, então bora lá avançar. Tá? O protocolo Go Back N permite que o remetente potencialmente encha a rede. Há casos em que o próprio Go Back N sofre com problemas de desempenho, em especial quando o tamanho da janela e o produto entre o atraso são grandes, tá? Pode haver muitos pacotes pendentes, então ele vai ficar toda hora retransmitindo o tamanho da janela. Tranquilo, Tamires, tá? Então ali, quando tu vê aquele desenho lá, aquele quadradinho nos pacotes, tu vê que ele sempre desliza para a direita para transmitir os pacotes, tá? Caso um pacote seja perdido, no Go Back N ele retransmite todos os pacotes para aguardar uma confirmação. Na repetição seletiva, não. Ele vai aguardar, ele vai repetir somente aqueles pacotes sobre o qual ele não teve confirmação de que foi recebido. Tá? O conceito de janela deslizante vai ser justamente aquele quadradinho lá que fica com os pacotes, e na medida que esses pacotes vão sendo enviados, ele vai sendo arrastado para cá para o lado e transmitindo outros pacotes. Basicamente, janela deslizante é isso. Tá? E a repetição seletiva, que nós acabamos de ver também, protocolo de repetição é justamente isso. Ele vai repetir somente os protocolos, vai fazer uma retransmissão individual, se houver necessidade. Tá? Então, não teve uma confirmação lá, ou o pacote por algum motivo não chegou, ele vai retransmitir somente aquele pacote, e assim ele consegue aumentar o seu desempenho. Tá? Olha lá o tamanho da janela e a questão de enviar. Tá? Ó, os pacotes fora de ordem ficam no buffer até que todos os pacotes faltando, ou seja, os que têm número de sequência menores, sejam recebidos. Então vamos supor, eu enviei o 1, 2, 3, 4, 5. Chegou 1, aí depois chegou o 3, chegou o 4 e chegou o 5. Faltou o 2. Então, enquanto o 2 não for retransmitido, e ele ter essa confirmação, no caso, quem está recebendo esse dado, ele vai ficar ali dentro do buffer. Depois que esse número de sequência for confirmado, ele passa para frente, mesmo que ainda não tenha terminado a montagem, ele passa para frente para ser montado lá na frente, tá? Ele já passa na sequência, 1, 2, 3, 4, 5.
Tá? Então aqui nós temos um exemplo, ó. Um pacote foi perdido, ele vai deslizar a janela e assim que ele for justamente que passou o tempo dele ter sido recebido, ele vai ocorrer a retransmissão e depois que chegar a confirmação, ele arrasta a janela. Olha só a janela aqui, ó. A janela vai se movendo para a direita, né, que é essa partezinha azul. E somente depois que o pacote perdido for confirmado, ele vai terminar de arrastar a janela. Né? Ele arrasta aqui, terminou de confirmar um, ele já arrastou a janela para a direita, só que o 2 não foi confirmado. E aí, enquanto o 2 não for confirmado, a janela não anda. Mas também, quando ela anda, ela já anda logo direto, porque o 3, o 4 e o 5 já haviam sido confirmados previamente. Tá? E aí, claro, se nós vamos falar de questão de um protocolo confiável, aí nós vamos chegar justamente no TCP. Para você ter uma ideia, né? O que nós estudamos aí, a arquitetura TCP/IP, leva o nome de 2 protocolos. Esses 2, nada mais, nada menos, são os mais importantes da arquitetura. Tá? Então nós temos aí o TCP, que vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5 documentos que vão fazer referência de como é que ele vai funcionar. Assim como o DP, para verificação de erro, ele vai fazer uma soma de verificação. Ele tem um temporizador, lembra lá que a gente tem que aguardar a confirmação do pacote durante um tempo, né? Então ele também tem que ter um temporizador. Os pacotes podem chegar em ordem diferente, a ordem faz diferença, não faz? Então eu também preciso de um número de sequência, um reconhecimento lá, que são os nossos ACKs, um reconhecimento negativo, que pode ser que o pacote chegou com algum... até chegou, mas chegou alterado. Então eu tenho que reconhecer, olha, até chegou aqui, mas chegou com problema. E aí a questão da janela deslizante e do paralelismo, que nós também já vimos. Mas nós vamos começar a falar. Tá? Dizemos que o TCP é orientado para a conexão, porque antes que um processo de aplicação possa começar a enviar dados a outro, os 2 processos precisam primeiro, entre aspas, se apresentar. Só um instante. Como o protocolo roda apenas nesses sistemas e não em sistemas intermediários, elementos intermediários não mantêm o estado da conexão. Então, quando você abre uma sessão, você estabelece uma conexão, isso é tudo feito através do protocolo TCP, que roda apenas na sua máquina. Tá? Ele vai prover um serviço full duplex, ou seja, nos 2 sentidos ao mesmo tempo. É sempre ponto a ponto, ou seja, ele estabelece a comunicação com apenas um, né, ponto a ponto. E ele tem isso aqui, é a parte mais, vou até destacar aqui em vermelho, que eu quero que vocês decorem isso aqui. Ó. Isso aqui é a parte mais importante, é o coração do protocolo TCP. Tá? Tamanho máximo do segmento, a gente vai ter o MSS, que vai dizer qual o tamanho máximo. Normalmente é estabelecido e determinado o primeiro tamanho maior do quadro da camada de enlace, que é o MTU. Então, geralmente o MSS segue mais ou menos essa linha. Tá? Então, decore aí. Three-way handshake, que é o aperto de mão de 3 vias, vai ser o coração do protocolo TCP. Tá? Então aqui, essa parte aqui vocês já conhecem, nós já falamos, né? Processo escreve dados. Ele usa o socket para se comunicar com o TCP. O TCP envia o segmento, né? Ele passa para o socket e para o socket passar para a aplicação. Tá? E olhem só, nós tínhamos ali, lá no início, o protocolo lá o cabeçalho de 32 bits do DP, que basicamente só tinha porta de origem, porta de destino, soma de verificação e dados.
Olha só o que nós vamos ter agora: porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de reconhecimento, comprimento desse cabeçalho, um espaço aqui que não é não utilizado, as respostas, os tipos que pode ser isso aqui. Nós vamos ver para que serve cada pacotinho desse. Ó. O A que vocês já conhecem, que é a resposta de acknowledge. Janela, o tamanho dessa janela, né? Da janela deslizante. Soma de verificação. Ponteiro de urgência, ou seja, aqui a gente já consegue aplicar QoS. Eu posso dizer que um pacote tem prioridade sobre o outro. Temos algumas outras opções e os dados propriamente dito. Então, se a gente comparar aqui, bora lá voltar aqui rapidão. Olha só, em comparação com o UDP, isso aqui é uma coisa gigantesca. Tá? Campo de número de sequência de 32 bits, campo de reconhecimento 32 bits, campo de janela de recepção 16 bits, campo de comprimento de cabeçalho 4 bits, campo de opções. Tá? Nós temos o campo flag de 6 bits, que pode ser o ACK, que é para indicar se o valor que é uma resposta, se aquele valor de reconhecimento é válido. O RST ele vai ser justamente de reset, tá? Reset, ou seja, reiniciar a conexão. O sim ele vai ser uma pergunta e o fim uma finalização. São usados para estabelecer e encerrar conexão, tá? Depois a gente vai falar. O PSH vai indicar que o destinatário deve passar os dados para a camada superior imediatamente. E o URGE também, né? Marcou como urgente, ou seja, prioridade nesses pacotes, tá? Nesses segmentos, desculpa. Número de sequência e número de reconhecimento, dois dos mais importantes, tá? Do campus do cabeçalho de TCP. O TCP vê como uma cadeia de bytes, uma estrutura mais não ordenada. Ou seja, pode ser que chegue em sequência e pode ser que não chegue. Tá? Ele tem que prever isso aí, ele tem que saber dar o jeito dele, se virar. Tá? Então aqui, ó, dados para os primeiros segmentos, dados para o segundo segmento. Ele tem um número de sequência aqui em que ele consegue controlar justamente a sequência quando ele está fazendo a troca de segmentos, tá? Está enviando segmentos. E aqui, antes de eu entrar nesse outro slide, bora lá. Bora lá. Quando você vai ligar para alguém, né? Quais são as primeiras coisas que você faz, tá? Vamos lá. Vamos partir do princípio que tu já discou o número. Tu chamou, aquela pessoa atendeu. Ela fala o quê? E a outra pessoa responde o quê? E aí depois... entrega o recado, ok. Tá, aí já é, como vai já é o recado. Então imaginem só uma ligação, tá? Você liga para a pessoa, aí a pessoa fala alô, a outra fala oi, eu sou fulano de tal. Aí a outra responde, ah, tudo bem. Aí começa justamente uma sessão, tá? A sessão do do TCP, ele vai ser justamente isso, tá? Vai ser uma ligação. Então eu vou enviar, deixa eu ver se é esse slide aqui. Tá.
Ok, bora lá. Apesar de não ser essa imagem, deixa eu ver se essa imagem está por aqui. Não. Tá? Vamos lá. Eu vou enviar para aquela pessoa um sim, tá? Isso aqui, que é como se eu fosse o alô. Quando eu quero estabelecer uma conexão, eu envio um sim. E aí o que o hospedeiro vai fazer? O hospedeiro, ele vai me enviar um ACK dizendo que recebeu a mensagem, ou seja, confirmando que recebeu. E logo depois vai me enviar um sim, uma pergunta, perguntando se ele também como se ele dissesse assim, tu também, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? E ou seja, ele confirmou que ouviu a pessoa e está perguntando se ela está te ouvindo. E aí o que essa pessoa faz? Ela vai responder sim, estou te ouvindo. Vai responder um ACK. Isso aqui, gente, vai ser justamente o three-way handshake. Opa! Handshake. Ou aperto de mão de 3 vias. Então, toda vez que eu quiser estabelecer uma conexão, né, o TCP, antes mesmo de eu enviar qualquer dado, né, os próprios dados da aplicação, eu vou primeiro estabelecer essa conexão. E como é que essa conexão é estabelecida? Eu envio um sim, depois aguardo receber não só um ACK, mas um outro sim. Depois eu vou justamente enviar um ACK e a partir daqui, opa, deixa eu mudar aqui para o lapisinho. A partir daqui, se tudo ocorreu ok aqui, é que eu vou transmitir a mensagem. Por isso eu questionei vocês com aquela questão de como é que vocês ligam, tá? Hoje é mais fácil, por quê? Porque a gente já sabe até quem está ligando pra gente. Mas antes, né, quando não tinha muito identificador de chamada, você basicamente falava alô, a outra pessoa falava alô, e aí você perguntava quem fala, e aí então ela respondia e já passava a mensagem para você. Então, decorem isso, gente. A inicialização de uma conexão TCP, ela começa com um SYN, depois vem um ACK e um SYN, e por último um ACK, tá? Tanto em provas de concurso, quanto em entrevistas da área, né? Provas da área, um analista de rede, um analista de infraestrutura, qualquer um desses, vai ser cobrado essa questão de TCP. Pode apostar. Tá? Mas aí, vocês sabem que aqui tem uma temporização, né? Vocês já aprenderam isso. Então imagina só, eu envio aqui um sim, e aí ele até recebe, só que na hora de responder o ACK, ele perde esse ACK e chega depois da temporização. O que ele vai fazer nesse momento? Alguém tem alguma ideia? Não. Quase isso, Betânia. Ou Tânia, né? O que ele vai fazer? Ele vai tentar reiniciar a conexão, tá? Então, ao invés ele perguntar de novo, ele vai reiniciar essa conversação. Então, imagina que ele está esperando receber, já aqui no final, que ele está esperando receber um ACK, né? Esse hospedeiro aqui está esperando só receber um ACK. Se ele não receber um ACK, ele corta a comunicação e o hospedeiro aqui que vai ter que abrir a conexão vai ter que reiniciar tudo de novo, tá? Então, enquanto ele não conseguir fazer esse aperto de mão de 3 vias, ele vai reiniciar a conexão. Se a conexão estiver muito ruim, Andrei, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai ficar tentando fazer isso infinitamente, tá?
Deixa eu ver aqui se eu acho só um. Então, ficou claro aí como é que funciona o TCP e o UDP? Deixa eu só... Então agora vocês já são capazes de entender esse meme aqui, né? Ok. Tá? Então bora lá. Então eu posso tentar abrir mais de uma conexão em um computador? Posso, tá? Eu posso fazer isso sim. Tá? Aqui é uma sequência de dados, tá? Caso os dados se percam, ele pode justamente tentar abrir outra conexão e só fechar a conexão em que deu erro. Tá? E como ele pode enviar vários dados simultaneamente, o TCP ele também vai ter um controle de fluxo. Então imaginem só, se eu começo a pedir para a Tânia, que é a chefe de turma, Tânia, anota tal coisa para mim aí. Ah, tem que desenhar no quadro, tem que... É só um exemplo, tá, Tânia? Então imagina que eu começo a falar rápido. Anota tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E tu não consegue me acompanhar. O que tu vai fazer? Professor, tem como falar mais, um pouco mais devagar que eu não estou conseguindo acompanhar. O TCP ele também vai começar justamente a fazer isso. Ele vai seguir algumas regras de fluxo. Então, quando ele vê que ele não está conseguindo processar todo o fluxo que ele está recebendo, o buffer está toda hora estourando, o que ele vai fazer? Ele vai começar a descartar alguns pacotes e parar um pouco de enviar dados. Ele até envia para o outro lado, para o receptor, né, quem está transmitindo para ele, dizendo para diminuir um pouco o fluxo. E como é que ele faz essa identificação? Existem algumas formas, mas a mais comum é ele começa a aumentar a velocidade. Quando ele começa a aumentar a velocidade, que ele verifica que está tendo muita taxa de erro, ou seja, se está tendo muita taxa de erro, significa que alguma coisa está acontecendo. A conexão não está boa, ou o buffer do outro lado, né, seja da placa, seja do computador, seja do que for, não está suportando receber aquela enorme quantidade de dados. Então, quando ele identifica que a taxa de erro se eleva muito alto, ele começa a baixar e depois ele começa a tentar subir de novo, depois de um tempo, a velocidade. E aí ele fica nessa. Tá?
Ele oferece um controle de fluxo, fazendo que o remetente mantenha uma variável, né, denominada janela de recepção, ou seja, eu posso diminuir ou aumentar a minha janela de transmissão. De modo informal, a janela de recepção é usada para dar ao remetente uma ideia de espaço de buffer livre disponível no destinatário. Tá? A gente para por aqui e aí na próxima aula na próxima aula a gente continua. E aí finalizando a camada de transporte, a gente pode até ver alguma coisinha de rede, mas camada de rede para baixo já é segundo bimestre já, pessoal, tá? Ok? Então, por hoje é só. Não esqueçam de fazer a atividade lá no Cigar. Tá? Eu vou enviar para a Tânia uma atividade à parte para o pessoal que não está no Cigar.